Boa noite, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Ponta de Gôndola. Hoje até pediram que eu sempre contextualizasse a data. Hoje é dia 6 de maio de 2025 e nós estamos aqui voltando a contar histórias do setor supermercadista. Eu passei a vida inteira contando histórias, escrevendo reportagens através do meio impresso, e agora nós estamos deixando gravado aí para a posteridade essas, não apenas histórias, como lições, né? Muitos dos nossos entrevistados, a régua está muito alta, nós estamos mantendo uma régua alta de entrevistados, e espero que a gente consiga, porque o setor de supermercados tem muita história, né? O setor de supermercados, para terem uma ideia, nós temos aí 20, 30 revistas do setor de supermercados há 30, 40 anos, e todos os meses elas têm histórias e têm notícias e têm novidades para contar. Sempre contando com o apoio da Agas, né? Lembrando que vocês já devem salvar a data aí, a colocar na agenda. Esse ano nós teremos talvez a melhor Expo Agas de toda a história, entre os dias 19, depois da questão de superação toda que nós passamos no ano passado, entre os dias 19 e 21 de agosto, nós teremos na Fiergs mais uma edição da Expo Agas, que é o maior evento supermercadista do sul do país. E vamos voltar a colocar aquela ideia de vocês darem o like, se inscreverem. Nós estamos muito satisfeitos com a audiência qualificada que a gente tem recebido, pelos feedbacks de todos vocês, e essa ideia é darmos sequência a esse podcast que é inédito e que trata do setor supermercado. O nosso convidado de hoje mantém, como eu disse, a régua alta, e é uma pessoa que praticamente nasceu, embora tenha nascido na Espanha, praticamente nasceu junto com o setor de supermercados no Brasil. Diferença de 1, 2 anos. Então ele tem muita história, foi um daqueles que eu costumo dizer que cansou de dormir em cima de saco de cebola, ou mesmo no chão da loja. Tem algumas passagens muito interessantes. Nós estamos falando do Antônio Ortiz Romacho, que é presidente hoje do Assum Supermercados, que é a 5ª maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul, diretor da Agas, e uma personagem indissociável da construção do setor de supermercados no Rio Grande do Sul. E eu tenho a honra de receber o meu amigo Romacho, e gostaria que tu fizesse as primeiras palavras aí de saudação. Obrigado, Fernando. Obrigado pela nossa futura audiência, né? É um prazer, né, Fernando? Eu tenho te acompanhado bastante. Eu vi o primeiro podcast, vi o segundo, vi o terceiro. Eu devo ser o 6º, o 7º agora. É o quinto. É o quinto, mas é muito orgulho, né, tu ter me chamado aqui para contar um pouco da nossa história. E realmente, o supermercado Assum tem uma história muito rica, que talvez hoje ninguém passe por essa história que a gente passou, porque é impossível conseguir fazer o que minha mãe fez, meu pai fizeram, meus irmãos, todos nós. Vocês não têm noção. Nós vamos começar agora contando isso. Em 1960, o senhor, a família Romacho chega, o seu pai Ernesto, né? Ernesto Ortiz. Em 1960, ele chega da Espanha com 3 filhos pequenos. Tá? Aliás, ele já tinha... Peraí, a mãe que chega da Espanha. Meu pai chegou aqui em 59. Isso. Aí, deixa eu explicar primeiro. Assum Supermercado. Assum, o nome da minha mãe é Assunção, né? Assunção. Meu pai, em 1959, tinha uma loja de eletrodomésticos, lâmpada, fio, cabo, ligações, coisinha de eletricidade. Uma ferragem, na Espanha, em Guadix. E aí, um dia, ele disse para minha mãe, Assum, eu vou fazer um curso em Madrid. E se foi para Cádiz. Cádiz é como se fosse Santos, em São Paulo, no lugar onde os navios saem para o mundo todo, Cádiz. E ele foi junto com um grupo de amigos para Porto Alegre. Ele já tinha emprego na Panambra, armado, e ele chegou aqui. Aí, um mês depois que ele chegou aqui, né, ele mandou uma carta para minha mãe explicando que ele estava aqui no Brasil, que era para ela vender tudo que ela tinha lá na Espanha, a loja, tudo, e vir com ele para o Brasil, né? Ela se socorreu da família, foi lá para o pai dela,
E o pai dela disse, olha, tu é casada, o teu marido foi, ele está te chamando, tu tem que ir junto, né? Então, nós chegamos aqui em 1960. Com três né? crianças. A minha mãe, minha avó e o Ernesto. O Ernesto, eu sou de 55, eu tinha 5 anos, o Ernesto 7 e o Pepito 2,5, 3. Imagina, né? Já assim, de cara, né? De cara... Minha mãe botou, sabe que até hoje eu fico imaginando como é que foi essa mudança, porque ela alugou um container e meteu tudo dentro de um container. O meu irmão Ernesto, que é o cara que guarda as relíquias da família, ele tem a cama da minha mãe, a máquina de costura da minha mãe. A minha mãe veio com um container cheio de coisas, uma mudança real, exato. E consta a história que teria vindo presunto, amêndoas. Não, isso veio tudo, comida, azeite de oliva. Tudo ali dentro, claro, era uma mudança. Não sabia o que ia encontrar. Claro. Meteu dentro do navio e veio embora. 30 dias depois nós chegamos aqui, meu pai nos esperou em Santos. Tu tem alguma lembrança dele? Não, eu só me lembro de uma coisa, todo mundo vomitando naquele navio, meus irmãos, minha avó, só eu não vomitava. Eu não vomitava. Aí, no primeiro ônibus que eu entrei em Porto Alegre, vomitei. Cara, eu passei minha infância sem poder pegar ônibus. Só podia pegar um ônibus, tu não acredita. Eu morava na Doutor Barcelos, então só o Otto Niemeyer não me enjoava. O resto tudo me enjoava. Meu Deus, eu ia no centro com o Camaquã, descia e era uma loucura. O Padre Reus, o Camaquã, o Otto Niemeyer não. O Otto Niemeyer eu podia fazer, só que o Otto Niemeyer ia pela Zenha ali, ele dava uma volta pelo campo do Grêmio ali, pelo Olímpico, aquilo ali era um horror. Nós estamos falando de 1960, né? E ele foi até Santos esperar vocês? Sim, claro, ele foi para lá e aí nós íamos... Naquela época era tudo por carta, com a comunicação. Como é que vai achar alguém no Porto de Santos? Onde é que ele ia... Não sei como é que foi, mas ele achou, né? Achou a mãe. E a mãe veio para cá sem saber que falava outra língua, sem falar que tinha outros costumes. E tem uns episódios que nem no livro não se conta, que ela lançou um livro, né? Isso vamos falar mais tarde, mas a minha mãe pensou que o cara lá tinha murcilha, né? Murcilha em cima do balcão, no armazém, do lado de casa, e não era murcilha, era ramo em corda. Fumo em corda. Fumo em corda. Isso. Aipim, ela pensava que era lenha. Olha, gente, não tem explicação o que a mãe passou. E meu pai trabalhando na Panambra, né? Meu pai já empregado. O teu pai fazia o que na Panambra? Ele tinha muito orgulho de dizer que se empregou como serviços gerais e uma semana depois ele era o chefe dos carros usados da Panambra, né? Então ele trabalhou muitos anos lá, muitos anos não, poucos anos. Nesse meio tempo já, que a minha mãe também veio com muito dinheiro, ele abriu uma lojinha da mesma coisa que ele fazia na Espanha, né? De eletricidade, né? Diz que tinha vidros, molduras, ferragens. Tinha de tudo ali na João Pessoa. Mas ali foi nada. Ali a gente abriu e fechou como se não tivesse aberto, né? Ali foi uma coisa muito, muito rápida. Quebramos muito feio ali. Tua mãe conta que não passava ninguém na frente, só os bondes. Só os bondes. E se ela tivesse aberto, eu digo, a gente fala, né? Se nós tivéssemos aberto ali uma lancheria na frente da Redenção, né? Poderia ter feito sucesso relativo, né? Mas não, foi aquela loja ali, não tinha nada a ver naquele bairro e realmente quebramos muito feio. E aí vocês não imaginam, há 60 anos atrás, 61 vai fazer, 1964, a família, então, a dona Sum, que era a grande força, porque o pai estava trabalhando, ela abre uma mercearia, é isso? A ideia, na própria rua Doutor Barcelos? Foi exatamente assim. Essa turma que veio da Espanha com meu pai, compraram um ônibus, eles tinham um ônibus nas linhas Padre Reus, que naquela época tu podia comprar um ônibus e botar na linha. Então, meu pai comprou um ônibus, né? Se desligou da Panambra e comprou um ônibus. Nessa altura, muitos dos que estão nos escutando vão saber. Eu e meu irmão Ernesto estudávamos no colégio que tinha do lado da Panambra, ali na João Pessoa. Tinha um colégio ali do lado, que hoje já não existe mais. Mas, bom, meu pai comprou um ônibus e botou... Perto do Julinho ali também. Sim, na frente do Julinho, né? A do outro Panambra lado era ali, né? E tu sabe, Fernando, que
que o pai comprou esse ônibus. E a mesma coisa, o ônibus velho, o ônibus mais estava estragado que funcionando, e o ônibus deu trabalho, olha, o ônibus um inferno. E o ônibus tinha uma garagem. Do lado de casa, o pai tinha feito uma garagem lá. E um dia ele foi a Santa Maria para ver, lá, disseram para ele que lá em Santa Maria tinha umas linhas boas que dava muito dinheiro, e ele foi para lá e sei que ele vendeu o ônibus. Ele queria, vende-se um ônibus por tanto, vende-se um ônibus por tanto, não vendia, vende-se um ônibus pelo que me derem. Aí deram alguma coisa para ele, vendeu o ônibus e vende a pé. E naquele armazém, como estava ali vazio aquele espaço, aí que surgiu a ideia de fazer o primeiro armazenzinho, que era uma feirinha, era uma coisinha muito pequena. Sabe que eu não me lembro direito nem como é que era aquilo. Consta na história que era uma loja de 100 metros quadrados no máximo. Era nada. Com um check-out, já estava surgindo o conceito de supermercado. E a dona Assunção inovou, porque todos os armazéns da periferia do bairro, das redondezas, tudo era balcão. Vendiam balcão e vendiam a granel. E ela inovou ensacando as mercadorias e botava uma etiquetinha, açúcar, arroz, quer dizer, ela começou a vender. A gente, olha, essa história é muito legal, porque meu pai naquela garagem... abria, a gente fica, depois que cresce, a gente sabe, que moleza grande e tal. Abria das 6 da manhã à meia-noite. Todos os dias. Todos os dias, olha a loucura. Dona Assunção, essa mulher 1964, todos os dias do ano. Eu sei que meu pai começou, como meu pai sempre foi muito revolucionário, assim, sempre foi muito idealista. Ele não se contentou com aquele negocinho. Aí, o que ele disse? Eu vou fazer um supermercado, e nós começamos a construir um prédio de 10 por 40, que era do tamanho do terreno que existia ali na Doutor Barcelos, que hoje é uma oficina mecânica. Está lá o nosso prédio, está lá ainda. Meu pai vendeu, o prédio está lá. E feito com tijolo deitado, assim, não era um tijolinho, tijolo 6 furos, não, o troço é maciço. Por quê? Porque ele ia fazer um edifício em cima do prédio. E aí sim, nós demolimos a merceariazinha, aquela de baixo, e nós construímos um supermercado com um check-out, tudo autoatendimento. Fernando, tu não acredita, as pessoas entraram dentro da loja e tinham vergonha de pegar as coisas com a mão. Porque até então, tu chegava num balcão e dizia, me dá 1 quilo de arroz, me dá 1 quilo de batata, me dá isso, me dá aquilo. E tu entregava para a pessoa e cobrava. Ali não, ali tinha carrinho de supermercado, as pessoas pegavam a mercadoria. Olha, foi o maior sucesso. Mas como tudo na vida, para o meu pai foi difícil, em 64, a gente deve ter aberto essa loja aí por 72, ela não durou muitos anos. 72. Ele ficou mais ou menos uns 5 ou 6 anos com essa loja. Em 1973. Isso, em 74, eu e o meu pai vamos para a praia. Em 74. E abrimos uma loja da mesma coisa. Fomos para lá em novembro de 74 e abrimos um prédio, fizemos um prédio de 9 metros de frente por 20 de fundos. 1976. Em 75. Em 75 inauguramos a loja. Em março de 75 inauguramos essa loja, que foi o nosso primeiro supermercado na praia. Não, e aí aí eu tenho que fazer um adendo aqui, Eles foram abrir um supermercado em Quintão. Não, Quintão. Não foi Quintão? Foi Quintão. Tinha 300 casas na coisa e só funcionava no verão, quer dizer. Não tinha. Aquilo ali, Quintão, chegou um camarada lá na Panambra, na época da Panambra ainda, e vendeu uns terrenos pro meu pai. Meu pai comprou 6 terrenos dele, né? E comprou 6, e os amigos dele, todo mundo comprou terreno em Quintão. E foi por isso, os terrenos estavam lá, estavam pagos, eram dele. E aí, quando ele se viu mal aqui em Porto Alegre, ele disse, vou abrir uma loja na praia, né? E se foi para lá, eu e ele, me lembro perfeitamente disso. Enchemos um caminhão uma caçamba que ele tinha de tijolo e areia e cimento e pedra, e se fomos para a praia. E construímos em menos de 45 dias, 50 dias, construímos esse prédio de 9 por 20, que foi o nosso início em Quintão
e que foi a nossa origem ali, com o mesmo horário que tu disse antes, né? Que horário nós vamos abrir? Das 6 à meia-noite. Que loucura isso. Sem, Era sem 24 casa, horas, só sem trabalhava. cozinha. Nós morávamos lá dentro, nós dormíamos no chão. A padaria era a cozinha. Olha, a padaria era a cozinha. A loja não tinha luz elétrica no início. Não tinha luz elétrica em 75. Os produtos eram armazenados em isopor, os produtos perecíveis. A dona Assunção, com os 3 filhos, dormia no chão já da loja lá. E não tinha cliente. Eu não consigo imaginar como. Não tinha cliente, porque no inverno diz que entrava nas frestas, entrava o vento aquele lá e era aquela maluquice. Imagina, janeiro, fevereiro tinha meia dúzia de clientes, o resto do ano estava vazio. E olha a determinação. Sabe que aquela loja, em 75, quando nós abrimos lá, a loja de Porto Alegre ainda existia, viu? Temos que fazer essa correção. Até eu estava passando. Os filhos ficam em Porto Alegre para estudar e nos finais de semana vão para Quintão. Isso. Trabalhar. E aí a loja ficou em 76, ela ainda ficou. O ano de 75, as 2 lojas trabalharam junto. No final de 75, meu pai vendeu Porto Alegre e nós fomos para a praia. Nós todos não. O Pepito foi para a praia. O Pepito, meu irmão mais novo, e a Silvia ele conheceu depois. O Pepito foi para a praia, então ficava na praia. No inverno, meu pai, o Pepito e a minha mãe, os 3. E eu e meu irmão Ernesto, que nós... Minha mãe perguntava assim, quantos filhos a senhora tem, dona Sum? Eu tenho um vivo e 2 trabalhando. Mas eu e meu irmão Ernesto ficamos aqui na PUC, né? Que nós estávamos falando antes. Eu estudei aqui na PUC e o meu irmão tirou engenharia mecânica, o Ernesto mais velho. E ele tirou física. E eu tirei física, né? Então, estudei aqui de 75, me formei em 82 e... Mas essa parte é outra, mas assim, ó, a loja, eu vou ler um trecho aqui do livro. A família dormia... Não, a loja ficava fora de qualquer fluxo. Ela encostada nas dunas e o acesso era pela praia. A família dormia em camas improvisadas no meio das prateleiras. Depois, Dona Sum passou a dormir no sótão, em cima da câmara fria, onde mal conseguia ficar de pé. E ainda assim permaneceu por um bom período nesse processo, né? Pois foi de 75 até 83. E 84 abre uma nova 84, na Benjamin. Exatamente. Em 83 eu vim a Porto Alegre cobrar uma conta e vi um prédio ali na esquina da Benjamin Constant, com a Benjamin Constant, né? Aí, a 11 de agosto, aí em 84 nós abrimos essa loja a gente abriu de uma maneira muito legal, porque a prédio tinha pego fogo, né? Então, chamei meu pai, chamei meus irmãos, fomos lá todo mundo e reformamos a loja, pintamos o que dava, trocamos telhado. E aí, no dia de abrir, a gente disse, a minha mãe me perguntou, eu perguntei para minha mãe, qual é o horário que nós vamos fazer aqui? Porque nós trabalhávamos a vida toda das 6 da manhã à meia-noite. Em Porto Alegre era assim, na praia era assim. Aí ela disse assim, Antônio, das 6 da manhã e vamos ver como é que vai ser de noite aqui. Rapaz, a gente abriu aquela loja, o povo invadiu o mercado, comprando, era gente saindo pelo ladrão, a gente não estava acostumado com tanto movimento. Quando chegou 9 horas, eu me agarrei na cortina e baixei. Aí aquela loja, ela abriu de 83 até 89, todos os dias do ano, não interessa Natal, Ano Santo, não interessa, das 6 da manhã às 21 horas, todos os dias. Pô, então, e aí que ficou esse horário nosso, né? Das 6 da manhã. A loja parou de abrir às 6 da manhã em 2000 e qualquer coisa ali, porque eu vendia a loja, né? Mas se minha mãe tivesse viva aí, ela abria ainda às 6 da manhã. Hoje uma loja do Assum abre que horas? Não, 8 horas. 8. Quando a gente faz promoção, abre mês, fecha mês, aí abrimos às 7, liquida, balanço. Mas o padrão médio é 8 horas, né? É 8 horas. De 8 todos, horas. Né? Todo mundo, né? E a loja de Quintão continuou? Sim, a loja de Quintão continuou até 1989, quando o Pepito continuou fazendo...
saiu dali, a gente comprou os terrenos na avenida, porque, como tu disse, essa loja era num fim de rua, Marquês de Tamandaré, número 50. Era no fim de rua. E ela... Sabe que eu passei por essa... Zero fluxo eu passei de gente. por essa rua agora, essa semana passada. Tu não vai acreditar. Verte água de baixo. Era a rua que tinha mais movimento, porque as pessoas entravam e saíam, não tinha saída, não. Não podiam fazer, vira lá à esquerda. Não tinha. Terminava nos cômodos. E tu sabe que agora aquela rua lá está muito feia, muito feia. E nós abrimos uma loja, então, em 89, quando deu a coincidência, a gente mudou aquela loja de lugar para onde existe agora, né? Então, a loja que existe hoje no Quintão é uma loja feita pelo Pepito, meu irmão mais novo, em 1989. Mas é que vocês estão no Quintão Sim, a vida toda, desde 75. Desde 75. 50 anos. Eu falei num outro programa aí que aquele cômodo, até perguntei se não tinha caducado o crime ambiental. Meu pai tinha prometido para minha mãe que ela ia ver o mar. E ela disse assim, pô, tu me trouxe aqui e nem o mar não enxergo, tinha um morro na frente. Aí o velho foi ali, ele tinha madeireira também, e aí começou com a tombadeira lá a tirar a terra do cômodo. Demorou um monte de anos, né? Mas abriu um buraco para ela enxergar o mar. Está aberto até hoje aquele buraco, sabe? A gente pode sair para o mar, pelaquela rua. Mas era uma época que tu andava na beira do mar. Tu não tinha estrada para andar de cidreira, de Pinhal até Quintão. Se tu viesse pela estrada, eram 2 horas ou mais. Então tu tinha que andar pela beira do mar. A beira do mar era tudo para nós, né? Deus o livre. Quando o mar estava muito alto, que tu não podia ir pela beira do mar, tu ficava doido, porque a estrada ali não tinha, era 1 por hora, 2 por hora. A pé tu chegava antes em Pinhal do que vindo de carro. Então é isso. E aí, em 1988, abre uma segunda loja na Cavalhada, é isso? E não, em 89, eu disse que é coincidência. Foram as duas coisas ao mesmo tempo. A loja abriu em 89, Quintão, e 89, eu acho que está, 89, 88, Cavalhada, que é o início dessa empresa que existe até hoje, né? Que ali começa a coisa da seta. Como diz o Ernesto, começa a andar para frente. A gente teve muita sorte. 89 abre essa empresa, depois 90, 94. Vamos lá, vamos acelerar, né? Porque senão a gente. Tá, mas só um parênteses, no meio dessa confusão toda, nós temos aí o Plano Sarney, 86, Plano Collor, confusão, inflação. Como é que a dona Assunção se via? Como é que ela entendia uma inflação de 80% ao mês? Sabe aquela vez que trocou o dinheiro? Eu acho que foi o Collor, trocou o dinheiro. Cruzado novo e o Collor segurou. E aí alguém estava me pagando dinheiro no caixa e alguém disse assim, não, mas esse dinheiro que o senhor tem na mão já é o dinheiro novo. Puxa, a vida era o dinheiro novo, que loucura. E aquela vez que trancaram o dinheiro, tinha 2 tipos de dinheiro circulando. O RV. O que estava no banco era um nome, o que estava no teu bolso era outro, era uma loucura. Mas a gente suportou isso tudo, passou por esses problemas todos. De 75 veio 89, com a abertura da loja nova de Quintão, com a loja nova da Cavalhada, depois Juca Batista, Gravataí. 90 tem Gravataí, Cachoeirinha e Viamão. Isso. 93, hipermercado em Cidreira, 93, é isso? Começou em 93. Já era a gente nona fala loja. 93, 15 de dezembro de 93. Me lembro que o prefeito Cecim dizia assim, esse negócio vai abrir em março, hein? Vai abrir em março. E era dia 1º de dezembro. Vai abrir em março, hein? E não tinha, faltava todo asfalto, faltava tudo. Na rua faltava tudo, né? E a gente abriu dia 15 de dezembro de 93, a loja de Cidreira. Isso já tinha 8, 9 lojas, mas eu queria voltar um pouquinho antes. Me fala da dona Assunção, como é que era o atendimento? Diz que ela pessoalmente atendia os clientes na Benjamin, que ela ia para a padaria. A minha mãe... E como é que ela era o motor de tudo? Ela era incansável. Uma pessoa é uma pessoa... Abre a loja das 6 da manhã, meia-noite, vai dormir às 1 da manhã, acorda às 4, e o que ela faz no resto do tempo? É todos absurdo, os dias, né? Natal? Todos os dias, exato. Ela teve muita sorte que a minha avó
a minha avó que nos dava comida, né? Porque com a minha mãe a gente não tinha condições, né? Ela sempre estava muito atarefada. E no meio dessa história também tem que eu não me lembro a data, eu não me lembro agora, mas aqui nasceu a minha irmã, né? A Nina. A Assuncionita, Nita, né? Nita, A gente Nita. chama ela de Nita, exatamente. É uma outra passagem que meu pai pede para minha mãe ir para a Espanha para vender a herança que o pai dela estava dividindo em vida, e a mãe foi e vendeu, e trouxe o dinheiro. Aí nasceu minha irmã, não sei qual é que foi o negócio ali. A Assuncionita. A brincadeira da família. Mas deixa eu te contar uma coisa assim, o Supermercado Assum tem uma história muito grande pela fidelidade que a gente tenta manter com o nosso cliente, entendeu? Tu queria saber o atendimento da minha mãe? Minha mãe era incrível. Se tu buscasse ovos, se tu levasse ovos, ela diz assim, Fernando, tu já tem o azeite? Cadê o azeite? Por que tu não está levando azeite? Se tu estava levando ovos, tinha que fritar azeite. Então, ela era uma negociante nata. Quando nós chegamos no Brasil, a minha mãe, ela botava vidro em quadro, meu pai fazia brinquedo, essas telas de galinheiro, meu Deus do céu, meu pai fazia tela de galinheiro e vendia, né, para as ferragens, para os negócios, nem me lembro. Mas olha, uma coisa o que eu lembrei. nós tivemos foi muita experiência de muitos negócios. Eu me lembrei de falar uma coisa, que o comércio é uma coisa milenar, né? Mas tem uma regra do comércio que é a primeira de todas e que não adianta fazer o resto todo se não for, que é atender bem o freguês, né? O bom atendimento é a primeira coisa. Não adianta ter uma loja fantástica, suntuosa, tem 5.000 produtos, não atender bem o freguês, a coisa não anda. Não anda. E toda a referência que a gente tem da Dona Assum era de uma pessoa realmente, uma comerciante nata, que atendia bem o freguês. As pessoas voltavam no Assum para falar com a Dona Assum. Claro, para falar com a Dona Assum. Sabe que nós tínhamos em Quintão, depois, passou anos, né? E nós tínhamos em Quintão fiado. Então, vamos lá, o fiado. 1980, nós devíamos ter, todos os moradores da praia tinham um caderno de fiado. Todos. Os 150 Exato. moradores de Quintão tinham... Todos tinham fiado. E sabe que nós nunca perdemos um fiado. Mas não é o fiado que hoje, não hoje, mas alguns anos atrás eu vi outro dia um cara fazendo uns fiado. Ele coloca lá uma lata de azeite e não coloca o preço. 1 litro de leite, não coloca o preço. Depois colocar o preço no dia que o cara fosse pagar. Não, nós não. O cara fazia a compra, alguém da família da pessoa vinha lá, fazia a compra e a pessoa assinava aquilo que tinha comprado. R$100, R$200, ela assinava. Depois chegava o pai, né, o chefe lá da família, era só somar aquilo ali, todo mundo na maior confiança. E isso a mãe adquiriu por causa disso. As pessoas acreditavam nela, e acreditavam, e isso nós trouxemos até hoje, né? Que as pessoas têm que ter confiança em ti. Eu não posso vender uma coisa estragada, eu não posso vender uma coisa vencida, né? Eu jogo fora e não vendo, né? Então, isso vem de berço, Isso, se tu não tiver, o cliente, tu engana o cliente uma vez, 2 no máximo, e o resto não engana mais. Não se engana todo mundo o tempo todo. Né? O grande crescimento do Assum, tu quer ver quando é que nós tivemos assim o maior crescimento? Em 94. Sim. Quando nós abrimos o Shopping do Vale, e abrimos, além do Shopping do Vale... Capão da Canoa. E abrimos Capão da Canoa. São Sebastião do Caís. Isso, com a família Lima. Com a família Lima. Eu contratei a família Lima nos 2 eventos de Capão da Canoa e de Shopping do Vale. Eu acho que Shopping do Vale foi primeiro. A família Lima me cobrou R$3.000 para tocar. Então estava lá o Lucas fazendo imitando Michael Jackson, fazendo todo aquele trejeito dele, né? Era criança, era bebê. Mas a família Lima, a dona Lorena, a mãe da família, né? Me cobrou R$3.000 para tocar. Aí, fui inaugurar Capão da Canoa, aí eles já tinham um sucesso razoável. Família Lima, quanto é? R$8.000 para tocar. Aí eu sei que eu abri uma outra loja importante um tempo depois, assim, um ano depois,
Família Lima, quanto é que é? 25 mil. Aí, Deus, aí terminou. Nunca mais fizemos show com a Família Lima. Tu te lembra que lá na Agas, Sim. a Agas contratava a Família Lima para todos os nossos eventos, né? Verdade, Todos os nossos verdade. eventos. Eles começaram... Eu tenho muita responsabilidade de ter trazido a Família Lima para eventos onde ela tocava para os fornecedores. Eu sei que eu fui a São Paulo convidado para assistir a Família Lima por causa que a Clabin convidou ela. Sim. Sabe? Então o cara viu na minha loja os caras tocar, se apaixonou e aí contratou eles para São Paulo. E depois o Faustão pegou e aí, aí explodiram. E hoje é o sucesso que é a Família Lima, né? Até não tenho visto muito falar deles agora, mas eles fazem sucesso por onde eles estão. A tua mãe ficava no caixa, ficava na padaria? Onde é que ela ficava, afinal? A mãe caixa. A mãe era caixa. A minha mãe, meu Deus ficava do céu. Entrava quando eu estava do lado dela, assim, que aí nós já tínhamos mercados com mais checkouts, né? Assim, ela se agarrava nas tetas de alguma mulher assim. E eu, mãe! E aí daqui a pouquinho começava a sair uma lata de alguma coisa, um pedaço de carne. É mesmo? Sim, mas a mãe era uma fera. A mãe, um dia, ela tá entrando na Benjamin, tinha uma senhora grávida saindo, e a mãe foi na barriga da mulher e pegou assim a barriga da mulher. A mulher estava cheia de mercadoria na barriga, era uma grávida falsa. Não, a mãe, se tu chegasse perto dela com um negócio escondido, ela dizia assim, levanta o braço aí, pega ali para mim. Aí o cara fazia assim, e ela puxava o braço, o cara caía um negócio. Era a minha mãe. No final da vida dela, assim, no final da vida dela não, mas ela faleceu com 88 anos. 2017, é isso? Ela é uma artista plástica maravilhosa. A maior produção dela foi com 81 anos. Eu tenho os quadros lindos, maravilhosos, com 81 anos. Ela se dedicou a pintar? Sim, ela pintava cerâmica, essa cerâmica aqui, isso aqui, ela pintava. Ela fazia coberta de mesa, ela fez umas 5 cobertas de mesa, com mais de 200 peças, todas pintadas, com cerâmica pintada. Não, a mãe, nos últimos 10 anos de vida da minha mãe, o que ela fez? Ela ficava aqui no Brasil de novembro a março, abril, e 6 meses aqui no Brasil, 6 meses na Espanha. E na Espanha ela era uma professora muito bem remunerada, dava aula particular, então ela aprendia técnicas aqui de pintura em pano, pintura em madeira, pintura em cerâmica, e levava lá para a Espanha e tinha um monte de alunas. Um dia eu digo, mãe, quanto tu cobra das gurias, dessas senhoras? E ela diz assim, 2 euros por hora. Eu digo, mãe, 2 é muito pouco. Antônio, eu tenho 5 mulheres lá em casa. Cada uma faz 6 horas. Dá 30, eu ganho 200 euros por dia. Eu digo, para que cobrar tanto? Já estava... Não, a mãe ganhou um dinheirinho legal com a pintura. Ganhou bastante, né? Foi muito bom mesmo. E nessa altura do campeonato, o teu pai... O pai variando, né? O pai, teve uma época que o pai se descolou, ele se separou da mãe, né? Ele até hoje nunca se separou. Depois eu vou contar como é que meu pai faleceu. Meu pai faleceu nos braços da minha mãe na Espanha. Ah, é? É. Vamos pegar essa parte, depois eu volto. Mas meu pai, a minha mãe faleceu em 2017. Isso. 2017, fazem 8 anos. Meu pai faleceu em 2015. Ele foi para a Espanha, ele tinha tem um filho aqui que se chama bom, ele tem um filho aqui e diz para o filho, tchau que eu não volto mais. Pegou uma mala, não botou roupa nenhuma, botou meia dúzia de muda de roupa e se foi para a Espanha. E se despediu do filho, Mariano Guri. E se despediu dele e disse, não vou voltar mais para cá, para o Brasil. Chegou lá, 30 dias lá, deu um AVC nele. Um AVC em Granada. Aí deu um AVC, ficou meio que fora do ar, meio vegetativo, meio... Sei que a polícia achou minha mãe, em Guadix, porque Guadix é província de Granada, né? Pertinho, 50 quilômetros. É como se fosse Novo Hamburgo, Porto Alegre. Ela estava em Novo Hamburgo. E a polícia achou minha mãe e disse, olha, achamos o seu Ernesto, sabemos que a senhora é a esposa dele, tem que ficar com ele. E ela ficou com ele. E como
ele tinha se separado da minha mãe, a família disse, não vai cuidar dele nada. E a minha mãe disse assim, não, esse cara é meu pai dos meus filhos, ele é o pai dos meus filhos, eu vou cuidar dele. E nesse meio tempo eu fui para a Espanha, né, porque já era setembro, e eu sempre ia para a Espanha em setembro para comemorar o aniversário dela. E quando eu voltei, quando eu cheguei em Porto Alegre, ali no Salgado Filho, meu filho que estava me esperando, o Lucas, disse assim, papai, tu já sabe o que aconteceu com o vô? E ele estava mal, né, na casa da minha mãe. Eu digo, o que houve? Morreu? Aí tinha falecido. E ele faleceu nos braços dela. Quer dizer, é uma mulher que sofreu muito, que o cara se separou dela, ficou 20 anos separado, mas no fim da vida dele, ele resolveu procurar ela. Ele teve pouca atuação no supermercado, então? Não, ele teve bastante atuação, assim, naquele mercado 1980. Né? Naquele mercado de 64 a 80, ele teve uma atuação grande. Mas depois as coisas mudaram, o fornecedor já nos entregava, ele já não precisava mais cuidar. Ele começou, então, a trabalhar comigo, né? Aí ele ficou comigo trabalhando, e ele trabalhava na central lá. Na central, na sucata, ele que administrava a sucata toda era dele. E ele fez negócios bons, maravilhosos com aquilo ali. Não, Deus o livre, o pai. Mas gerenciando o mercado, efetivamente, não. Depois que a minha mãe largou para mim. O Pepito foi para o ramo da Big Festa. Ele primeiro foi, o Pepito, meu irmão mais novo, ele foi cuidar Primeiro ele foi para o frigorífico, um frigorífico. Aí depois o frigorífico não deu muito bem e ele abriu um ramo de brinquedo, de lojas de brinquedo, que é a Big Festa. Graças a Deus é uma empresa muito bem conceituada em Porto Alegre. Tem umas 15, 16 lojas atualmente em todo o estado. E é bem. E o Ernesto é político, né? O Ernesto, o pai da Anne Ortiz, que é a nossa deputada federal. E o Ernesto é político. Ele foi prefeito de Palmares por 2 mandatos. E a minha irmã, em 2002, 2003, 2004, não sei que ano foi certo, foi para a Espanha. E ficou lá com a minha mãe, né? E aí ela se fez a vida dela lá e ela tá lá na Espanha atualmente, na cidadezinha que se chama Guadix. Voltou às origens. Sim. A minha irmã sempre ficou lá. E é que nem a minha mãe. Minha mãe está enterrada lá numa loja. A minha mãe foi uma coisa gozada. Ela ia para a Espanha. Eu vou contar a história essa aqui. A minha mãe ia para a Espanha. E aí, uma semana antes de ir para a Espanha, ela foi no hospital, no Hospital Mãe de Deus, não é no Moinhos. Foi no Moinhos e se internou. Ela, sozinha, se internou. Ela ia morrer naquele hospital. Ela ia morrer. Nós fizemos de tudo, tiramos ela de lá. Ela estava mal, levamos ela para cardiologia, porque o Moinhos estava com superlotação. E era uma doença respiratória que a minha mãe ficou muito mal. Aí, tudo bem, sobreviveu. Mas a passagem, ela perdeu, não. A gente prorrogou a passagem. Prorroguei. Aí eu prorroguei por 1 ano a passagem. Beleza. Durante aquele ano, né, surgiu a ideia de escrever o livro. Né? Em janeiro, ela ia viajar em junho, julho, e vamos fazer o livro, correria do livro, fizemos o livro, ela lançou o livro. Na última folha do livro, diz assim, Dona Sun, o que a senhora quer para a sua vida? E ela diz assim, que a minha família esteja feliz, com saúde, voltar para a Espanha e nada mais. Pois ela lançou o livro, inauguramos. Eu estava lá no lançamento. Estava. Então, muito bacana, coisa e tal, lá na Casa da Espanha. Aí, 1 mês depois, ela tinha que embarcar para a Espanha, 20 dias depois, e ela estava com problema de prisão de ventre. Ela estava mal, ela não estava indo aos pés, mas ela escondeu isso da família. Ela escondeu. Ela fez uma festa de despedida, ela ia embarcar sexta. Ela fez uma festa de despedida terça, porque eu ia viajar quarta. Ela fez uma festa de despedida terça, e eu digo, mãe, tu tá tão
assim, com essa cara de ruim. Ela dizia assim, não, porque por causa do Pepito, meu irmão mais novo. O Pepito ele não está bem, ele não está bem de saúde, eu estou preocupada com ele. Pá, tá bom, então tá, eu acreditei, né? Mas não, era ela que estava ruim. Aí ela chegou lá na Espanha na sexta, aí no sábado minha irmã teve que internar lá no hospital e na segunda-feira eu tive que pedir para o meu irmão Ernesto pegar um avião e ir voando para a Espanha correndo. Na sexta-feira eu peguei um avião, eu e meu irmão Pepito. Chegamos lá no sábado, ela tinha falecido naquela madrugada ali. Aí ela faleceu ali. Bom, ainda acompanharam... 20 dias depois, sim, ela sabia que a gente estava indo, porque ela estava lúcida, com infecção generalizada, mas lúcida, né? E aí ela faleceu naquela madrugada. Mas vocês chegaram, né? Sim, chegamos, né? Vimos ela ali. Tu sabe que o velório com corpo presente foi feito numa igreja num lugar que se chama Exfiliana, Exfiliana. E aquela igreja é devota dos santos mártires, 2 santos que foram mortos, 2 pessoas que foram mortas à pedrada, então eles viraram santos, foram canonizados. Então era o dia dos santos mártires. A igreja estava toda decorada com flores. Tinha flor por tudo, os santos dentro do altar, lá no altar, e o caixão da minha mãe no meio. Aí diz uma vizinha lá da cidade, diz assim, até para morrer ela sabe o dia certinho de morrer. Cara, me deu uma graça. Me deu uma graça. E tu sabe que na hora dos cumprimentos, a gente estava assim perfilado, né? E vinham as pessoas e nos abraçavam. E a minha irmã chorava que nem uma doida. Mas a minha irmã se descontrolou. E eu digo, bom, quando vinha a família, ela morre, né? Minha irmã, né? De tanto que vai chorar. E não veio ninguém da família. Aí eu disse para o meu primo Carlos, eu digo, Carlos, por que vocês não cumprimentaram a gente? Ele, não, mas nós estamos sofrendo também. Lá um parente não cumprimenta o outro, assim, meu pêsame. Sim, nós somos do mesmo time. Nós estamos do mesmo time, então, quer dizer, eu também quero estar, eu também quero receber. Claro, então eu entendi, 2 coisas que eu entendi lá. Lá caixão não tem alça. Lá, se tu vai carregar o caixão, tu tem que levar no ombro. Então, a minha mãe, meus primos pegaram a minha mãe, o caixão, levaram no ombro até a porta da igreja, aí o padre pediu para entrar e botaram ela no carrinho e levaram lá. E também parente não entra em fila de cumprimentos. Parente, a gente se cumprimenta, né? Chora junto onde tem que chorar, mas não naquela hora ali que a pessoa recebe os cumprimentos formais de quem está lá, né? Então, é uma coisa vejam bem, quer dizer, nós estamos contando a história de 60 anos do supermercado Assum, que agora a gente já vai entrar na realidade de hoje, para vocês terem uma ideia de como começou, quer dizer, uma lojinha de 100 metros quadrados, depois uma um pouquinho maior, depois uma em Quintão, quando não tinha nenhum cliente, e hoje o Assum é essa empresa que é a 5ª maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul, agraciada recentemente no ranking Agas, uma pujança, uma empresa com lojas cada vez mais bonitas. E quantas lojas, então? Hoje, então, tu é da família, o que... Eu que estou tocando. Atualmente, quem toca o assunto sou eu. Nós estamos com 40 lojas, 6 atacarejos, né? Que maravilha. 34 supermercados. Os atacarejos têm a mesma marca, não? Não, Leve Mais. Leve mais. Nós atuamos, se eu não me engano, em 9 municípios do litoral. Tu sabe que nós estamos com 14 lojas no litoral. Hoje o litoral ele é muito ambicionado por muitas redes de supermercados, né? E tem muita gente indo lá. Umas quebrando a cara, outras tendo um relativo sucesso. Mas a praia, quando nós chegamos no litoral, aquilo era um desafio. Sim. Aquilo era um desafio. O assunto não é maior hoje, porque em 94 nós abrimos as lojas no litoral. Se em 94 nós tivéssemos aberto lojas em Porto Alegre, do jeito que a gente abriu no litoral, eu aluguei em 89 uma loja do João Carlos Oliveira, e
89, depois entreguei para ele. Sabe o que que é? Inaugurar uma loja e trabalhar um verão e depois devolver. Que coisa louca, né? Eu sei que eu devolvi para ele em 2000. E ele disse assim, Antônio, como é que é o inverno? Eu digo, o inverno é bom, pode ficar. Chegou dia 15 de março, ele fechou. Porque ali em Nova Tramandaí, 100% das pessoas iam embora. Nem era como Quintão. Quintão ainda tinha alguns moradores, pescador, coisa e tal. Mas Nova Tramandaí, ele me perguntou, eu estava bravo. Eu digo, não, fica, que é bom, é bom. Mas então, nós temos hoje 14 lojas no litoral. Beiramos aí 4.000 pessoas trabalhando com a gente agora no verão. Isso que eu ia perguntar. 4.000 pessoas. Agora deve estar em 3.600, 3.000. Varia muito, né? A gente tem uma necessidade absurda de gente, de profissionais, porque está muito difícil a mão de obra. Sabe, eu tenho um orgulho muito grande das 40 lojas, eu acho que 25 são de gente que começou comigo, e é gurizada, 35 anos, 30 e poucos anos, gente que está comigo há 10, 15 anos, entrou como empacotador com 17, com 18 anos, e hoje estão tocando loja. Eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, na última recente convenção de supermercados no litoral, em Tramandaí, a mobilização, a união do pessoal do Assum em torno do Antônio, que ele lançou um grito de guerra lá no meio do salão, e a gurizada toda abraçando junto, são funcionários antigos, né? E são uma gurizada. É que eu digo, pô, no litoral, eu talvez seja o maior empregador do litoral. Eu tenho muito orgulho de... Eu fui um dos que transformou o litoral, assim, que antes era um arranca... todo mundo queria ganhar em 60 dias o que tu ganha num ano, e a gente foi para lá com uma outra política de trabalhar com preços competitivos, nada... Sabe que durante toda a minha vida, nunca a gente... colocou um preço no litoral diferente de Porto Alegre. Essa nunca foi a minha preocupação. Muito pelo contrário, a gente fez muita promoção no litoral, mostrando que no litoral os preços eram mais baratos que aqui. E foi realmente é uma trajetória, porque, como ele disse, antigamente as pessoas vinham, só veraneavam no verão, janeiro e fevereiro, e eu fico imaginando uma loja naquela época lá, fechada, né? E recentemente o assunto teve um impulso muito grande, né? Eu me lembro quando eu fiz o livro de supermercados, faz uns 4, 5 anos talvez, o assunto tinha 20 e poucas lojas, tinha 2.000 e poucos funcionários, hoje já está em 4.000, já está com 40 lojas. Esse recente impulso, lojas maravilhosas, a loja de Capão uma referência, agora outra loja em Xangri-Lá, Chega lá. Aqui em Porto Alegre mesmo, uma loja nova lá no Pontal Shopping, uma loja em Cachoeirinha também, que é uma referência. Cachoeirinha também vocês têm forte atuação, Cachoeirinha, Gravataí, temos 2 né? lojas em Cachoeirinha. Eu ainda... Não é que a gente acredite no modelo de pequenas lojas, sabe? Eu acredito que os atacarejos estão incomodando, eles estão vendendo bastante, né? Se bem que se tu for no miúdo lá, no sabão em pó omo, tu vai ver que a diferença não existe. Mas eles vendem lá um sabão que eu nem conheço a marca, e daí eles fazem essa promoção. Mas tudo bem. Eu também acho que atacarejo, eu estou fazendo pesquisa, eu tenho meus atacarejos, mas estou entrando mais forte, eu quero fazer um modelo para mim, né? Mas a gente tem aberto lojas, é como tu diz, lojas referência, lojas... Não estou visando a classe A, estou visando uma loja confortável, uma loja agradável. Tu tem que ver as lojas que eu tenho em Magistério, a loja que eu tenho em Pinhal. São lojas com esses níveis, sabe? E lojas maravilhosas e preços maravilhosos. A gente sempre brinca com o Antônio nas convenções, que a gente encontra ele no corredor, que a grande, não digo virada, porque houve um crescimento contínuo, mas um grande momento do assunto foi quando ele assumiu uma loja na Nilo Peçanha, na Plínio Brasil Milano, em que ele tinha a 100 metros para cima o Zafra Higienópolis e a 100 metros para baixo o Carrefour do Passo da Areia. E ele colocou uma loja do Assum no meio
E eu disse, mas Assunção, tu é louco? Vai vender o quê? Ele assim, a saída que ele me respondeu foi o seguinte, vamos atender melhor o freguês, né? Aquela coisa, né? A gente tinha a 100 metros a melhor qualidade de Porto Alegre, né? E a 100 metros para baixo, o melhor preço. E eu me estabeleci no meio ali. E hoje é uma loja de referência, né? Muito, é uma loja de muito referência. Bacana, inclusive aqueles eventos que aqueles eventos ali, aqueles food truck ali, deram uma movimentação bacana naquele setor ali. E eu estou muito feliz com a Plínio. Sabe que a Plínio já faz 9 anos, hein? Pois é. 9 anos. É algo assim bem... O outro dia eu estava vendo... Quantos anos tem essa loja? Porra, 9. Eu digo, meu Deus do céu, mas será que é tudo isso? Mas é que o tempo passa voando, né? O tempo passa voando. A gente fala... Agora a gente fala 1980, mas, gente, 1980... Te lembra 40, que o mundo ia parar em 99, né? Isso. Porque os computadores não iam saber arredondar o número 2000, ia parar ainda. E já passaram 25 anos do ano 2000. E nós estamos aí na luta, estamos aí trabalhando e nesse meio tempo arrumei um depósito novo, me mudei para uma central nova, em Gravataí, claro, né? Lá em Gravataí. Aquela obra está dando muito trabalho, não? Não tá. Sim. A estrada é interminável, né? Não. E agora desce 2 pistas a freeway. Eu estava voltando de Gravataí esses dias, eu não sabia como pegar a freeway mais, porque passa por cima do viaduto. Exato. Não, mas tá bem. Hoje eu me incomodei. Eu digo, meu Deus, não tem um guarda, não tem ninguém aqui que possa nos ajudar. Porque a 118 são 2... é uma chegando. E aí da freeway tem 2 descendo, e daí só tem uma. 3 coisinhas que mudam em uma. Fica ali no Distrito Industrial de Gravataí, bem na emborcadura ali da RS 118 com a entrada para a freeway. Ali tem a nova central do Assum, muito bacana. É muito boa e muito logisticamente bem preparada, porque a gente está no litoral, a gente está no meio do caminho, assim, para a praia, né? Nós temos muitas lojas em praia, Montenegro, Canoas, São Sebastião do Caí, Estância Velha. O Assum sempre foi visto como um supermercado de bairro pequeno, etc. E tal. E de um tempo para cá, o Assum hoje é uma referência de lojas muito bonitas, de muito movimento, etc. Houve algum momento que tu deu uma virada, assim, que tu achou que deu um salto, ou a coisa foi um crescimento constante? Não, eu acho que a gente tentou trabalhar com produtos com uma qualidade melhor, né? E lógico, se eu vou fazer uma loja, entre fazer uma loja muito feia e fazer uma loja bonita, o valor é quase igual. Tu pode ter visto agora, tu pode olhar agora o que está acontecendo. Eu outro dia fui nos concorrentes, está quase todo mundo também fazendo coisa bonita, né? Tem um rapaz que trabalha com madeira, ele diz, Antônio, eu devo tudo que eu tenho a ti. Porque eu fiz 2 lojas para ti e só eu tenho umas máquinas que fazem esse tipo de corte na madeira e eu investi nisso e eu estou vendendo para São Paulo, eu estou vendendo para todo o Brasil, minha empresa aumentou 10 vezes. Então, eu penso assim, é uma tendência da vida, né? A gente tem que se modernizar, a gente tem que melhorar, né? Vender suco de laranja, vender grãos, frutos em grãos secos, ter rotisseria, ter uma loja agradável, ter uma boa carne, ter um bom pão, uma fruteira excepcional. Isso tudo parece coisa legal. Simples, mas ter um bom pão faz muita diferença. Faz muita diferença, né? Faz muita diferença. O cara vai lá e diz, puta, esse pão mole, bom pão faz uma diferença. E parece simples, são coisas simples, mas alguém tem que acordar às 4, 5 da manhã, ir lá para fazer, né? Isso é outra coisa. O Assum começa a trabalhar às 6 da manhã, todos os dias, né? Às 6, tem loja até que um pouco mais cedo, porque, claro, quando o cliente entra às 8, ele quer mas isso, o pão dele, isso né? a dona Assum já fazia. Isso não é novidade, assim, né? Hoje a gente ainda estava falando, né? Hoje em dia não existe mais pegar um saco de farinha de 50 quilos, abrir, botar fermento, reforçador. Já vem tudo pronto. Não, agora tu pega lá uma pré-mescla e já está tudo pronto ali. Mas é isso. Mas é isso. E tu teve uma participação muito forte na Águas também ao longo desse tempo todo, né? Pois é, eu tô desde o longo, né? Eu ainda peguei o fim do mandato do Paulo Afonso Feijó, né?
peguei todo o mandato do João Carlos Oliveira, que eu até acho que foi o João Carlos que me convidou, e depois todo do Longo, né? Sim, agora, já fomos Agas... São quase 30 anos, 29, pois 28 anos. É, né? Bastante tempo. E aí tu tem te dedicado também aí Sim. A gente é bem ativo ali. E como... quantos supermercados... Tu que é da época do... Poxa vida, tu é da época antes do Paulo Afonso Feijó. Sim, 82. Mas quantos supermercados tinham, hein? Tinha o Econômico, tinha os Otis. Econômico, os Otis, Real, do Sul, Zafari, Nacional. Quem é que sobrou aqui? Sobrou Zafari e Assum. Zafari e Assum. E é isso. O Nacional agora está sendo, né? O Nacional agora já não é mais de ninguém. Quer dizer, é Zafari e Assum, daquela turma velha, daquela tinha turma... o IMEC, né? Sim, o IMEC continua, sim, o IMEC também, né? Mas o IMEC não é de Porto Alegre, né? O IMEC era de fora. Mas é bem assim mesmo. A gente sobreviveu a todos esses São eventos. Sobreviventes, uma história de superação. O Michael Connors disse isso uma vez na Convenção Nacional de Supermercados, uma frase que entrou para a história. Até o ano tal, 80% dos supermercados terão falido, fechado, mudado de donos, haverá uma grande transformação, e foi isso que aconteceu. Mas nós estamos chegando aqui, mas como eu sempre digo, que é bom passar muito rápido, o tempo passa correndo. Nós estamos chegando aqui no final de mais um episódio do podcast Ponta de Gondro, sempre agradecendo o apoio da Agas, né? E lembrando que de 19 a 21 de agosto nós teremos na Fiergs a maior Expo Agas da história, está sendo prometida pelo nosso presidente Longo. E eu queria então oferecer ao Romacho 2 minutos para suas despedidas. Tá bom, muito obrigado. E efetivamente eu queria também agradecer o Longo, porque o Longo foi um presidente fantástico nesses 20 e tantos anos que ele comandou a Agas. A gente tem muito orgulho de ter participado. Acredito que o Peruso vai fazer um belo de um trabalho também. Acredito que o Peruso vai conseguir dar continuidade. Só para quem não está acompanhando bem, o presidente Antônio César Longo conclui seu mandato agora em final de agosto e assume o Lindonor Peruso Júnior, de Bagé, que assume para um mandato de 2 anos a partir de setembro. Exato. E eu queria agradecer a toda a minha família, queria agradecer a Assuncionita, ao Ernesto, ao Pepito, a Silvia e todas as crianças. Agora tem uma geração de crianças, Anne Ortiz, Ernesto Ortiz, que está trabalhando comigo, o irmão, o filho mais velho, o único filho do Ernesto, meu irmão. E dizer assim, ó, que a gente trabalhou, eu acho que nós estamos colhendo aquilo que a gente fez durante todos esses anos, né? Tentamos seguir os ensinamentos da Dona Assum. Acredito que ela deve estar muito orgulhosa onde ela está. Nós vamos relançar o livro dela daqui a 30, 60 dias no máximo, fazer uma nova edição com mais capítulos, contando o final da história dela. E agradecer à comunidade gaúcha por esse carinho que tem pelo Assum. E eu acho que esse carinho é a retribuição do que nós damos para eles no litoral. Porque 14 lojas no litoral, eu acho que não tem quase ninguém no Rio Grande do Sul que não conheça o Assum. Porque todo mundo vai para o nosso litoral, né? E a gente está ali trabalhando bem, atendendo bem, dando carinho, vendendo num preço muitas vezes mais barato que Porto Alegre. Então a pessoa diz assim, pô, esses caras não querem me explorar, mesmo estando na praia. E isso é muito bom, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Então é isso. Espero que gostem. Dê o seu like, né? Como é que se inscreva no canal, os tempos são modernos. E voltamos na terça-feira que vem com mais um episódio do nosso podcast Ponta de Gondra, sempre com o apoio da Agas. Obrigado.